Oi, pessoal. Eu vou trazer a regra da cadeia com contextualização, né? Eu vou trazer, na verdade, a teoria dela, o que ela significa. Teve bastante gente me perguntando, confundindo ela, assim, será que eu posso usar a regra da cadeia junto com uma regra do quociente? Sim, você pode, né? Vamos colocar um exemplo, assim, x mais 2x. A gente vai usar a regra da cadeia para resolver isso aqui e a regra do quociente para resolver tudo. Então, na regra do quociente, o que a gente diz? Ok? E aqui a gente chama de F e aqui a gente chama de G. Então, quando a regra do quociente me pedir uma derivada da F, eu vou aplicar a regra da cadeia para derivar isso aqui. Isso aqui. Quando a regra só me pedir para copiar, eu só vou copiar. Então, sim, a regra da cadeia é para resolver derivadas de questões compostas, de uma dentro da outra. Isso aqui é uma função e isso aqui é uma função. Então, uma função dentro da outra. Então, funções compostas. X, função de y, igual a f de g de x. Então, uma função de fora com uma função de dentro. Mas o que é isso? Vamos ver esse exemplo aqui, porque nem sempre os exemplos são tão claros quanto esse aqui. Que dá para ver que a função de dentro é x mais 1 e a função de fora é u elevado a 2, né? No caso, né, já troquei aqui. Seno de x elevado a 2, qual que é a de dentro, qual que é a de fora? Não dá para ver. Você olha aqui, essa aqui é a de dentro e essa aqui é de fora, seguindo aquela lógica que eu fiz antes? Não, né? Por quê? Porque o 2 não está elevando seno, está elevando só o x. Então, eu não posso multiplicar tudo isso daqui, fechar o parênteses aqui e levar isso aqui a 2. Né? Transformar isso aqui na de dentro e isso aqui na de fora. Não posso fazer isso. Por quê? Porque o 2 não está elevando o seno, está elevando o x. Eu vou fazer um outro cálculo. Geralmente, quando o 2 está elevando o seno, ele aparece aqui, tá? Mas beleza. Então, como? O que você vai pensar na prova? O que eu sei derivar? Eu sei derivar seno de x. Eu sei derivar seno de u. Se eu sei derivar seno de x, eu sei derivar seno de u, é a mesma coisa. Pô, então eu vou chamar esse daqui de u. E eu vou conseguir derivar isso daqui. Vamos ver no que a regra consiste. Eu vou explicar para vocês o que é essas letras aqui, dy, dx, que é isso? Derivada da função y derivando a variável x. Então, sempre o que aparecer aqui em cima vai ser sempre indicando para mim qual função que eu quero derivar. Se é a função y, se é a função u, porque como a gente vai transformar x ao quadrado em u, x ao quadrado é uma função simples, entendeu? Assim como o seno de x é uma função simples, entendeu? Então, eu vou ter uma função u que eu vou derivar em relação à variável x. E eu vou ter uma função y que eu vou derivar a variável u, ok? Vamos continuar, né? Vamos continuar com o cálculo. Então, eu quero saber qual é a derivada dessa função. Tá, eu já sei que eu sei derivar seno de u, mas não sei derivar seno de u ao quadrado, por exemplo, né? U ou x, tanto faz, é uma variável. Então, para eu poder derivar seno de u, eu vou transformar isso daqui em u. Então, vamos lá. U é igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função que é igual a x ao quadrado. Beleza, eu quero derivar, vamos já derivar ela e fazer isso daqui. du dx. Então, vamos derivar ela. Du dx.
2x, né? Tomba o expoente, tira um do expoente, fica 1 aqui em cima. Beleza, já derivei ela. Já tem uma parte da equação aqui, eu já tenho. Agora vamos fazer essa daqui. O que é isso? dy du. Ué, gente, eu transformei a minha função y original, que era seno de x ao quadrado, em seno de u. Seno de u. Aqui. Tá? É isso que eu transformei nela. Então, eu preciso derivar ela desse jeito, em relação ao u agora. A derivada de seno de u, eu olho aqui na tabela, que eu não preciso saber isso de cor. É cosseno de u, ok? Beleza, eu tenho os dois resultados que eu preciso para colocar na fórmula, que é essa aqui. Ficaria o quê? dy du. Não importa, aqui não importa a ordem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso daqui, se eu colocar 2x primeiro, não vai mudar nada. Tá, preenchi aqui. Vamos resolver isso daqui, né? Eu não posso ter u e x na mesma função, senão ela vira uma função de cálculo 2. Então, vai ficar cosseno. Quem quer o u? X ao quadrado. Vezes 2x. Essa é a derivada. Ok? Aqui do lado tem um ou e tem uma função aqui. Que é a mesma coisa, gente. O professor ensinou por isso aqui, mas os livros trazem assim. A derivada da função y é igual à a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro, né? Ah, mas como assim? Ó, a função de fora, quem é? É dy du. dy du. Transformei lá, né, o x ao quadrado em 1, então a função de fora é dy du. Essa é a derivada. E a função de dentro? Du dx. Que é a função que eu transformei em u, ela ficou sendo a função de dentro, né? Sempre a função transformada em u, que u igual a alguma coisa, né? Essa é a função de dentro. Então, ela é a mesma coisa, só um jeito de escrever diferente. Eu acho mais simples esse jeito aqui, porque você consegue ver melhor. Só que em situações assim, você pode se confundir, porque qual que é a de dentro? Não está tão explícito assim, né? Você tem que achar, na verdade, a função que você consegue derivar. Conseguindo derivar, você transforma aquilo que está te impedindo de derivar direto em u. Que no caso é isso aqui. Eu consigo derivar seno de x. X ao quadrado eu não consigo. Então, é essa que tem que ser u. Porque eu consigo derivar do outro jeito. E tomar cuidado para não fazer esses absurdos, né? Tipo, já imaginar que isso aqui tá multiplicando todo mundo e já... Ah, de dentro é essa, de fora... Daí vai sair errado, vai sair banana. Sempre pensar, eu consigo derivar o quê? Né? E daí resolver. Bom, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Lembrando que a regra da cadeia, ela é apenas uma regra para se derivar funções compostas, que eu não consigo derivar direto, por exemplo, e que não tem interferência em outras regras. Você aplica a regra da cadeia quando você precisar derivar uma função composta. Não importa se você está aplicando quociente, se você está aplicando produto, se você está aplicando qualquer outra regra, mas dentro da função tem uma função que você não consegue derivar direto, você vai ter que aplicar a regra da cadeia no meio do cálculo. Eu vou fazer um vídeo falando da regra da substituição, que é a regra da cadeia para integrais. É o mesmo princípio. Sim, de você substituir por uma letra para você conseguir, pelo U, né? Não é uma letra qualquer, geralmente a gente substitui pelo U para a gente conseguir integrar a função. Então, isso é um assunto para um próximo vídeo, tá bom? Falou!